Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é Helena Antónia Silva, empreendedora de impacto e fundadora da Vintage for a Cause, uma marca que tem como objetivo a redução do desperdício têxtil e falo através de um compromisso social, porque quem produz as suas peças são senhoras com mais de 50 anos e que não estejam numa atividade, não estejam no ativo na sua atividade profissional, mas que no passado tenham estado relacionadas com a indústria têxtil. Helena, bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estares aqui. Obrigada eu. Começando por esclarecer aqui este conceito para quem nos ouve e não conhece ou não está tão familiarizada, o que é ser, ou o que é empreendedorismo de impacto? Olha, começamos logo bem, não é? Porque, e só para enquadrar, porque é que eu me agora designo por empreendedora de impacto? Eu acho que designas muito bem, só quero é traduzir aqui para quem não está completamente por dentro. Por dentro, não é? É que, como eu sou licenciada em Direito e eu trabalhei numa seguradora e tive um escritório de advogada. Depois, quando iniciei a Vintage for a Cause, era muito difícil e ainda é, hoje em dia, quando, sei lá, imagina, nos formulários, quando faço check-in no hotel, isso pedem a profissão e eu ainda fico um bocado, sabes? Ou quando me perguntam o que é que tu fazes, eu tenho dificuldade em encontrar uma designação. E empreendedora de impacto é talvez aquela que pode cobrir mais aspectos daquilo que é a minha atividade, porque o empreendedorismo que é uma palavra que está muito gasta e que normalmente até se associa assim a um imaginário que é pouco realista, mas não é do que influenciar pessoas e recursos num determinado sentido. Normalmente com um objetivo que é ter lucro. Certo. E o empreendedorismo de impacto, ou as empresas de impacto, ou empresas sociais, funcionam exatamente da mesma forma, mas têm como objetivo gerar impacto. Que pode ser uma melhoria das condições de saúde para um determinado público. No fundo é uma resposta a um problema Certo. que não tem ainda soluções suficientes por parte do Estado e da sociedade civil. E, portanto, como a Vintage for a Cause pretende colmatar aqui algumas, ou dar resposta a duas externalidades negativas do modelo de produção massivo e consumo massivo da indústria têxtil, é considerada uma solução de impacto e, portanto, a designação mais, digamos, mais próxima daquilo que eu faço é empreendedora de impacto. E está certíssimo. E como é que tu saltaste do direito e da advocacia para esta área? Olha, foi um acaso, portanto, eu nunca tive um particular fascínio por moda, nunca imaginei ter o meu próprio negócio. Agora, eu sempre gostei de estudar coisas marginais e eu comecei a trabalhar ainda antes de terminar o curso ao abrigo dos estágios PGEN. Sim. E comecei logo, fui calhar uma seguradora. E na altura uma colega do departamento onde eu fui fazer o estágio ia de licença de maternidade e contrataram-me para ficar uns meses. E eu, imagina, eu na altura estava a ganhar tipo 700 euros, ainda a estudar. Então que idade é que tinhas aí? Eu tinha 22 Sim. ou 23, então de repente, imagina, posso morar sozinha, posso comprar as minhas coisas. E lá aceito ficar e muito rapidamente fiquei na empresa e fui sempre tendo uma evolução na carreira bastante interessante. Certo. E foi de facto um período muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento pessoal e profissional. E terminei o curso e fiz o estágio já e, portanto, foi muito interessante, mas eu a dada altura, e acho que tem a ver com o meu perfil, eu sempre ia estudando outros temas. Procurar outras coisas fora desse contexto. Fora de cursos de budismo, de pintura, formações mesmo dentro do direito um bocadinho mais marginais, do desporto, contratos especiais, coisas assim um bocado marginais. E em 2012... chega-me à caixa de e-mail uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação social. E eu olhei para aquilo. Que nessa altura era uma coisa perfeitamente... Sim, eu nem percebi muito bem o que era, sabes? Eu achei que era uma abordagem light da gestão e então pensei, deve ser giro, era no Porto, não começava em setembro, normalmente todas as formações começam em setembro e outubro, e aquela começava em fevereiro do ano seguinte e eu pensei, que giro, acho que vou fazer isto. E lá fui para a formação, durante meio ano eram só abordados temas em seminários sobre aqueles problemas estruturantes da sociedade. Os grandes problemas. O desemprego, as adições, o envelhecimento. Quer dizer, o envelhecimento em si não é um problema, mas as consequências do envelhecimento. E depois
Eu já estava a achar aquilo um bocado seca. Mas depois há um fim de semana em que há um bootcamp, que eu também não fazia ideia o que era, que era facilitado pelo IES, a Social Business School, que também está aqui sediada em Cascais. E então aí toda a gente era desafiada a apresentar uma ideia que resolvesse um problema, que fosse importante, negligenciada e que gerasse as tais externalidades negativas, são aquelas coisas que normalmente nós não internalizamos nas empresas, e que pudesse ter a capacidade de ser transformador, replicado por vários sítios e ter escala. E é muito curioso porque eu agora consigo explicar porque é que a única coisa que me ocorreu foi o que agora é a Vintage for a Cause, mas na altura não, eu simplesmente tinha que me safar e apresentar uma ideia que não é, que preenchesse esta checklist de requisitos. E era um fim de semana em que estavam a acontecer as inaugurações de Bombarda, e eu sempre procurei um tipo de roupa que normalmente eu encontrava nessas lojas mais de autor, nas lojas em segunda mão, mas que depois tinha que transformar, porque se ia para o tribunal ou para a seguradora tinha que estar um bocadinho mais formal menos, ou não tão menos artista. menos artística. Mas vens de uma família, a tua mãe era costureira, portanto tu tens uma gênese que já tinhas uma ligação à roupa e a têxtil, não é? Esse projeto do bootcamp vem com essa origem, não é? Eu acho que isso é o que é interessante, é que depois tu, naquele contexto, o que é determinante para que tu possas criar alguma coisa não é tanto aquilo que é o teu background académico ou profissional, tem muito a ver com o teu background pessoal, com a tua essência, com as tuas paixões, com as coisas que gostas de fazer, com algo que vai puxar muito mais à tua autenticidade do que propriamente à construção que tu foste fazendo profissional e académica. E de facto, eu sou a mais velha dos meus irmãos, somos 4 e crescemos todos num quarto de costura. Nós temos diferença de idades muito próximas, imagina, há uma diferença de mais ou menos 1 ano e qualquer coisa entre cada um de nós. Bem, a tua mãe era uma Exato, fortalhaça. dos 25 aos 30 e poucos ela esteve sempre grávida. E então nós sempre participamos até do processo. Eu, a dada altura, eu lembro-me de colar a entretela, de escolher os botões, de até às vezes estar com as clientes e a escolher os modelos. Portanto, eu cresci a ver como é que se fazem roupas. Não sou grande costureira, porque a minha mãe era muito exigente e eu também não tinha muito interesse, eu achava piada aquilo e às vezes ia comprar os tecidos com ela e portanto, mas para mim, se me deres uma peça para eu fazer, vai ficar muito imperfeita, mas eu sei como é que se faz. Certo. Eu conheço o modelo e portanto... Mas isso é o mais importante, não é? Podes não executar, mas saber como fazer é o mais importante, claro. E é muito... sabes que há aquelas coisas naturais que eu acho que lá está, são esses condicionamentos, essas coisas que ficam aqui imprinted, sabes? Que eu às vezes olho para uma peça de roupa e eu consigo imaginar como é que ela podia ser diferente, transformada com... Portanto, é uma coisa natural, porque eu acho que vi isso tanto. E nós próprios usamos muita roupa transformada. Eu usei roupa transformada a minha infância e ainda na adolescência. Aliás, aos 16 anos eu pedi à minha mãe para me dar de prenda de aniversário umas calças de ganga. Porque eu ainda não tinha calças de ganga. Eu quero umas só para mim umas do calças zero. de ganga, sim, porque todas as pessoas da minha idade e da minha turma estavam a usar calças de ganga e t-shirts e nós usávamos roupa sempre assim um bocado diferente. Que eu agora à distância digo uau, mas que na altura, sabes, não me fazia sentir propriamente uma adolescente popular. A verdade é que isso ficou e imagina, quando eu tive que fazer o estágio de advocacia, os estagiários ainda não usam toga, portanto têm que estar de fato. E eu recordo-me perfeitamente, não é que eu não tenha peças da Zara, mas tenho muito pouco. E fui comprar um fato à Zara, que era assim, tons cru, muito simples, mas eu nunca consegui usar aquilo, o conjunto. Completo. Porque eu não me sentia bem assim. Portanto, precisava de uma personalização. Coisa diferente, ou as calças com uma coisa diferente em cima. E portanto eu sempre tive para mim era natural. Esse gosto. Sim, de transformar roupa ou procurar roupa que era um bocadinho diferente. E quando eu fui morar para o Porto, portanto eu sou de Paredes, é uma cidade pequenina, perto do Porto, mais ou menos a 30 km. Fui morar para uma zona ao pé das Belas Artes que é muito envelhecida. Lá tu tens estudantes ou aqueles artistas que depois do curso ficaram por ali, ou então tens pessoas que são originárias dali, que já têm muita idade. E no meu prédio havia imensas senhoras mais velhas e que moravam sozinhas, e era interessante porque, independentemente do estrato social,
acabavam por passar muito tempo à janela e tocavam à campainha, e havia um baile todos os anos nas Belas Artes, que era o baile dos vampiros, por altura do carnaval, em que toda a gente fazia as suas fatiotas, e portanto eu às vezes pedia-lhes as máquinas de costura emprestadas, e elas mostravam os armários, a roupa que tinham, que era maravilhosa, sabes, aquela roupa genuinamente vintage, de qualidade, com um corte maravilhoso. E eu acho que nesse bootcamp foi um mix de tudo. Foi tipo, agora eu consigo explicar. Na altura, certo, na altura foste despachar, tipo, tinha que apresentar um trabalho qualquer e ocorreu-me, porque não, criar um espaço onde pessoas que estão isoladas podem ir, com o pretexto da costura, participar na transformação de roupa orientada por designers. O resultado é roupa interessante, aquele tipo de roupa que eu procurava, mas que ou não tinha dinheiro porque só encontrava em estilistas, ou então em roupa em lojas de segunda mão, mas que era muito icónico. E portanto foi um clique. E eu estava a dizer aquilo como uma solução para diminuir o isolamento e a exclusão social que as mulheres tendem a sofrer, sobretudo a partir dos 45, 50, e são parte da população inativa, e as estatísticas são muito válidas, não é? Muito válidas. É completamente ilógico ser inativa, porque muito válidas. Estão completamente capazes e com muita capacidade para serem realmente válidas no seu trabalho. E quando estão com tempo livre, sabes? O que é extremamente assustador é que o facto de perdermos papéis, porque nós colocamos muito a nossa validação no que fazemos profissionalmente, no nosso papel na família, de repente perdes a tua profissão. Os filhos crescem e vão para fora e já não estão ali. Portanto, já não és mãe, não és avó, porque os netos estão longe ou ainda não têm filhos. Já não és, portanto, já não te sentes válida do ponto de vista profissional. As pessoas atrofiam a um nível que é claro que varia muito de pessoa para pessoa e do contexto que tem, mas de facto essa fase de vida nós não estamos muito educados do ponto de vista até societário e cultural para pensar o que é que vamos fazer se entretanto nos reformarmos ou se ficarmos num desemprego de longa duração. E isso tem consequências em termos de saúde mental muito graves e portanto eu tinha a percepção empírica disso, porque até a minha mãe, quando deixou de trabalhar e passou a ser cuidadora, eu senti que ela atrofiou imenso. Sabes o que é de não ter às vezes noção do que é o preço justo para um determinado produto, porque já não sai tanto e já não está tão ativa, e então já e o raciocínio já não está tão rápido, já não está tão ágil. E então tinha a percepção empírica, depois estudei, vi estatísticas e é assim que começa a Vintage, e eu a verbalizar aquilo e a pensar que esses meus colegas estão focados em problemas que parecem ter uma importância muito superior, que é o desemprego e coisas, não é, que são mais estruturantes e mais pesadas do ponto de vista se calhar emocional, mas também mais difíceis de arranjar uma solução num bootcamp, não é? Exatamente. Que seja concretizável. Eu sou prática, gosto de me divertir a fazer as coisas e gosto de pensar em coisas execuíveis. Exato, estou a ter a visão, porque durante muito tempo e foi muito interessante também perceber isto, que é durante muito tempo andamos a comunicar algo que não existia, que era só uma ideia. E falava-se às pessoas, não é? Porque começamos do zero. Nesse bootcamp conheci 2 pessoas, estavam desempregadas, tínhamos que apresentar um trabalho no final da pós-graduação e eu nunca dei a importância acima de ser um trabalho de pós-graduação. Do que viria a ter depois mais tarde. Sim. Mas só uma pergunta, desculpa Helena, antes de avançares, esse projeto é apresentado numa ótica de uma solução de um problema social, não é? Do isolamento dessas pessoas, mas a componente exatamente, da upcycling e todo o conceito que vem da produção em si, foi já pensado nesse momento? Já foi pensado nesse momento. O que sucede é que eu não tinha consciência de que isso tinha impacto ambiental, ou seja, a ideia era pegar na roupa que estava nos armários parada, vintage, interessante, ou roupa que até conseguíssemos em bancos de roupa e transformávamos com orientação de designers, desde o primeiro momento que me pareceu muito importante, porque eu não sou designer, ter alguém criativo a liderar esses workshops. Vendíamos as peças, repartíamos o valor pelos intervenientes. Isto na teoria
Ok. Ótimo. Agora, eu não tinha a consciência de que isso se chamava upcycling, que isso estava a desviar os resíduos, era simplesmente a forma que me era familiar. De, no fundo, pôr essas pessoas a trabalhar Sim. de uma forma certa. Era como eu sabia transformar a roupa Sim. e como eu via a coisa mais facilitada. Portanto, o projeto, claro que depois, entretanto, à medida que vamos testando as coisas e também vou percebendo que na prática não estamos a dar solução só a um problema, estamos a dar a dois solução a vários, sim. ou vários. Depois aí vou aprofundei mais o tema e percebi o que é que estávamos a fazer. E também durante sei lá, entre 2013, que foi quando iniciamos, até 2016, 2015 mais ou menos, não se falava em economia circular. Sem dúvida. Nem moda lenta, nem moda sustentável. Sim, sem Portanto, dúvida. só os turistas é que compravam as nossas peças. As primeiras peças, como podes imaginar, foi preciso ter uma dose de coragem muito grande para as vender, porque eram peças que, do ponto de vista criativo, eram muito interessantes, e o processo foi maravilhoso, porque eram as senhoras todas com os designers que vinham uma tarde ou 2 tardes, mas eram peças que muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, eram feitas à semelhança do gosto das próprias senhoras. Ok. Porquê? Porque Mas as peças, a base vem de onde? A base já era a roupa, imagina. A roupa era peça, que vai ser transformada vinha de onde? Muitas das vezes eram de bancos de roupa. Ok. Nós fazíamos uma seleção, porque existem muitas paróquias que têm bancos de roupa. Que engraçado. Sim, as próprias senhoras às vezes, quando percebiam o que era o projeto, tenho lá não sei o quê, não sei o que mais, e traziam elas próprias as roupas. Depois a minha mãe tinha imensos tecidos, eu trouxe tecidos. Máquinas de costura também arranjamos emprestadas. Nós começamos o projeto do zero, sem nenhum tipo de investimento, apoio, quase. Uma das pessoas da equipa tinha um espaço disponível e, portanto, era um mix de contribuições em que estávamos simplesmente a testar coisas, e foi a fase mais divertida. Mas é óbvio, e os próprios estilistas também estavam muito... acho que a motivação para participar nem era tanto fazer as roupas, era a interação com as pessoas e perceber o que é que podia resultar dali. E também, se calhar, começarem a explorar este caminho de sustentabilidade que até aí, se calhar, nunca tinham explorado, não é? Sim. E tentar... Nem tinham explorado, nem tinham consciência que estavam a fazer. Sim. Só mais tarde é que perceberam. Só mais tarde, só mais ou menos 2015, 2016, é que nós percebemos, mas nós já fazemos isto. Porque, ok, fomos testando, sempre vendemos peças, muito em mercados urbanos e lojas um bocadinho mais alternativas, e também à nossa rede pessoal, não é? No início são os 3 Fs, não é? Os Family, Friends and Fools, sim, que nos apoiam. E depois e às vezes eu ia pedindo a empresas, pequenas confecções, porque eu sou de Paredes e ali existem pequenas unidades fabris, às vezes pedia linhas ou feixes, materiais. Certo. E chegavam caixotes de coisas, caixotes de coisas que iriam para o lixo. Portanto, eu também fui tendo noção do que era o desperdício. De que existia muita coisa à vontade, muita coisa disponível. E depois... já no final de 2015, nós tivemos um apoio da Fundação EDP, o EDP 2013, Sim. Que era para 1 ano, mas conseguimos prorrogar por 3, porque depois íamos conseguindo participações de várias entidades e estávamos numa fase muito exploratória. Eu agora tenho consciência disso, sabes? Na altura, não. No momento a pessoa está a caminhar e não sabe, sim, só mais tarde é que tem essa noção. Do zero, tipo, não, claro. Se calhar um crowdfunding chega, porque nós temos muita coisa para testar. E depois, quando estás num campo de coisas que não são perceptíveis, porque ouvíamos muito, mas isto é a segunda mão? Ou isto é novo? E depois ouvi uma altura um comentário, acho que era de representante da Comissão Europeia, a dizer, isto é muito interessante, mas isto está um bocado à frente no tempo, e portanto pode não vingar, porque é um produto que ainda não é compreendido. Talvez na Bélgica, talvez na Holanda. E aquilo era um bocado desmoralizante, mas já no final desse financiamento, e com muitos desafios, porque as equipas são instáveis, porque partimos de muitos pressupostos que não são verdadeiros, sei lá. O que é que tu pensas? Ok, se tem mais de 50 anos, ou o facto do público-alvo ter mais de 50 anos, é pelo facto das estatísticas dizerem que, de facto, a população inativa dominante nas estatísticas são as mulheres a partir dos 45 mais. E tu presumes que, ok, estas pessoas estiveram todas na sua educação
noções de costura, e todas dizem que já fizeram as peças para os filhos, portanto elas sabem costurar. Nós partimos desse pressuposto. O que é que percebemos muito rapidamente? Na prática, não sabem. não, entre cozer umas meias ou fazer uma peça é completamente diferente. Portanto, elas não sabiam costurar. A motivação para participar não era ter um rendimento extra, do ponto de vista de... Mas a parte ocupacional era uma motivação, não? Sim. Okay. Essa era a grande motivação, e é a percepção que elas ficam delas próprias em relação aos conhecimentos que adquiriram, porque nós desde o início temos o cuidado, e também por força desses investimentos, que no fundo acabaram por ser muito importantes, não só para permitir que a atividade acontecesse e que testássemos o que tínhamos que testar, mas também para nos orientar em relação a alguns indicadores e alguns métodos de gestão, e portanto nós desde o início sabemos qual é que é o impacto gerado pela participação nesta atividade. E de facto, do ponto de vista estatístico e relevante, quando comparado com outras atividades, o aumento da autoestima não era muito grande, ou da qualidade de vida não era muito grande, mas todas mencionavam que aprenderam imensas técnicas de reciclagem. E todos os stakeholders, por stakeholders quer dizer todas as partes envolvidas, desde as lojas, os voluntários, quem doava os tecidos, onde punham a importância era a questão da reciclagem. Okay. Isto ainda antes de se falar em economia circular. Portanto, todas ganhavam rotinas novas, aumentavam a capacidade de comunicação e de quase posicionamento quando estavam num grupo, porque a tendência é quando estás um bocadinho deprimido ou já não estás habituado a uma vida ativa, tendes a não ser tão participativo, a teres muito medo de julgamentos e de partilhar a tua opinião, e naqueles workshops isso desaparecia tudo. E a dada altura... Mas esses workshops surgem porque vocês apercebem-se que o grau de conhecimento na costura afinal não é homogéneo e começam a dar formação nesse sentido? Não, desde o início que nós fazemos esses workshops. Então... Só que inicialmente os estilistas lideravam e assumíamos que todas sabiam costurar. O que percebemos é que claramente não sabiam costurar, as peças ficavam um bocado esquisitas às vezes, porque imagina, há um dia que vai lá cá te chamar e escolhe uns botões que eram amarelos, e elas no dia a seguir, a menina disse que eram amarelos, mas eu gosto de azul marinho, e punham azul marinho, e portanto aquilo ficava uma coisa diferente do que tinha sido desenhada pelo designer e confeccionada com muito baixa qualidade para ser com acabamento fraco, comercializável. Portanto, nós partimos do pressuposto que elas já sabiam costurar e rapidamente percebemos que não sabem costurar. Aí sim temos que ter aqui um designer que não pode ser voluntário, que não pode vir cá de vez em quando só para dar umas ideias, ensiná-las a costurar. E aí foi muito interessante, porque acho que foi a fase em que nós criamos impacto negativo nas senhoras, porque elas ficaram muito chateadas, porque elas gostavam desiludidas, porque elas gostavam de ter ideias e de fazer umas coisas nas peças, não queriam estar a cozer em papel. E aí percebemos também que de facto estar a insistir aí não fazia sentido, porque imagina, em 25, por exemplo, duas evoluíam um bocadinho mais, mas não a um ponto de participarem profissionalmente na confecção das peças. E que é que também de repente não podíamos dizer adeus, não podem participar mais, porque nós temos que fazer peças para vender, isto tem que ser viável, se vocês não conseguem isto tem que acabar. Não, teve que ser de uma forma orgânica e com alguma sensibilidade, tiveram que ser feitas estas transições, estes ajustes. E portanto percebemos que uma ou outra eram muito boas a costurar, essas convidamos para fazerem as peças, mas já fora, já não eram participantes de workshops, eram as costureiras pagas para fazer as peças e também dar uma ajuda nos workshops, e é assim que tudo começa. O que fomos percebendo à medida que o tempo ia passando é que aquelas pessoas ficavam sempre, imagina, nós podíamos repetir os mesmos workshops todos os anos, que elas queriam participar todos os anos nos mesmos workshops. Certo. Do ponto de vista... Porque a perspectiva não era evoluir profissionalmente, era de facto essa ocupação e esse entretenimento, não é? Sim, do sentirem-se acompanhadas. Que pertencem a alguma coisa. Certo. Elas, sei lá, às vezes, elas participavam às vezes em
eventos de promoção e venda das peças. Elas faziam parte da Assembleia Geral da associação, portanto tinham um papel muito ativo e muita propriedade do projeto. O que depois, do ponto de vista mais prático e de tomada de decisão e de gestão de projeto, era um bocado tornava difícil. A vida um bocadinho mais complicada. Bastante. Mas aprendemos imenso em termos de liderança e como é que é comunicar com pessoas que já estão numa fase de vida diferente. E a dada altura, o que acontecia é que não havia um início e um fim, era muito difícil medir qual era o impacto, de facto, para elas, para a saúde mental, para a satisfação com o suporte social, da participação nestes workshops. E é aí que, decidimos, vamos separar as duas coisas, roupa fazemos paralelamente com costureiras pagas, e podem ser aquelas que nos grupos são muito boas se destacaram mais. Sim, e ainda querem trabalhar e podem passar recibo. E havia também o pressuposto, se calhar não todas, mas havia também o pressuposto de que muitas teriam tido essa vida profissional, não é? Essa profissão em fábricas anteriormente. Nós tentamos que sejam. O que sucede é que se afunilares muito o perfil das pessoas que já trabalharam, há uma quantidade de pessoas que podem beneficiar daquilo que são os workshops e que ficam de fora. E portanto nós tentamos sempre que sejam pessoas que já costuraram, já trabalharam, e há grupos em função da região onde isso é mais fácil. Por exemplo, o grupo de Guimarães, em que fizemos workshops em Guimarães, aí como há uma tradição muito grande da indústria têxtil, consegues encontrar várias pessoas que já sabem, que até têm alguma experiência, mas noutros não. Porquê? Porque não há essa tradição. E, de facto, a conclusão é que... Sim, a indústria está toda concentrada no norte, a verdade é essa. Não é? E as manualidades estão-se a perder. Não existem assim muitas pessoas capazes de fazer uma peça de início ao fim. São mesmo uma profissão em extinção, e essas que já trabalharam na indústria muitas das vezes são muito boas a fazer uma determinada tarefa, mas há também um certo trauma, ou seja, a maior parte já não quer trabalhar mais a fazer roupa. E porque o trabalho é muito segmentado, não é? Muito partido, portanto elas são boas num determinado passo do processo, não é? Aquelas que de facto têm estado a fazer as nossas peças são pessoas que têm um perfil ligeiramente empreendedor. Certo. Sabes, que já faziam umas peças em casa. Que também percebem de moldes. E que às vezes precisam mesmo só de alguém que diga: não, a senhora é incrível e há uma oportunidade incrível, e que lhes reforça a confiança no sentido que o que elas sabem vale imenso hoje em dia, e vale imenso não só pelo processo em si, pelo valor do processo, como também pela escassez de recursos. Exatamente, pela escassez de recursos. Existem muitas pequenas marcas como a Vintage que têm dificuldade em produzir. Porquê? Porque se forem a uma fábrica, uma empresa, obriga a quantidades mínimas que não vão conseguir. Enormes, e portanto estão a correr um risco se fizerem todas essas quantidades mínimas. Se decidirem usar matéria-prima como a Vintage, que são os excedentes de produção e o estoque morto, muitas das vezes essa matéria-prima tem problemas. Aquilo não serve às vezes para um corte industrial. Certo. Às vezes tem que se rever coisas porque detecta-se depois que há um erro, sei lá, às vezes no fio, na tecelagem ou no tingimento, e portanto há uma oportunidade muito interessante para costureiras mais velhas ou mais jovens, têm que ter muita experiência, se quiserem posicionar a produzir, a fazer pequenas quantidades para marcas mais pequenas e independentes. E nós vamos sinalizando algumas, e damos preferência, obviamente, às pessoas que participaram nos workshops. Claro. Até porque é com essas que vocês acabam por ter contacto, não é? É com essas. Fora daí deve ser mais difícil chegar a uma rede. É muito mais difícil. E mesmo através do IFP, porque já fizemos esse exercício, depois acaba por te vir muitas pessoas que lá estão. Tiveram em algum momento alguma experiência, mas muitas das vezes foi a embalar, a etiquetar, sei lá, ou só no corte, e portanto estas ficam a saber o que é upcycling, ficam a perceber o que é que nós fazemos, e é muito mais fácil depois também fazer essa gestão de todas as costureiras que trabalham connosco em rede, porque também estamos a falar de pessoas
a quem tu não envias um e-mail e as fichas técnicas a pedir para te entregar as peças no dia X, não é? Portanto, há uma relação. Como é que é esse processo? Olha, Pouco digitalizado. é pouco digitalizado, agora muito mais digitalizado. Ok. Porque Portanto, já houve uma evolução, que é ótimo. Porque à medida que tu vais conhecendo as pessoas, vais percebendo quais são também os pontos fortes e as dificuldades de cada uma. E o grau de abertura, não é? Qual é que é a disponibilidade? Que, ok, se eu tentar, vou conseguir, não é? Exatamente. E, portanto, há uma ou duas que, com a ajuda das filhas e com a nossa ajuda, portanto, agora já recebem coisas no e-mail ou no WhatsApp. Já às vezes fazem envios diretamente do ateliê. Espetacular. E que já estão muito mais ágeis sobre esse ponto de vista. E o valor que isso tem na cabeça delas, já viste? É espetacular. O valor que isso tem na cabeça delas e o valor que isso tem para nós. Para vocês também, sem dúvida. Mas nessa ótica desse projeto social, de facto, que elas estavam isoladas, etc., eram válidas, mas estavam nesse atrofio, como tu disseste. Abrem-se. É impressionante, não é? E abrem-se, elas percebem, ok. E de repente alguém que diz, eu precisava de uma costureira para fazer, sei lá, imagina 80 sacos, conheces alguém? Eu penso, olha, eu não queria nada dar o contacto desta pessoa, porque... mas quer dizer, nós também não temos produção regular sempre a cair, porque não temos uma procura regular, então às vezes lá dou o contacto da Maria José, que é mais regular, e claro, ela fica super contente e começa a perceber que há que pode ser, ela própria pode ter o negócio dela a fazer peças para diferentes marcas. E isto é realmente muito interessante e muito giro. E, por exemplo, mesmo a parte do sourcing que nós fazemos de matéria-prima. E eu ia lá chegar, espera só um bocadinho. Voltando aqui atrás, tu tiveste, portanto, esta fase de pegar em peças, em vestidos, em roupa acabada, transformá-la e começou tudo aí, nessa lógica, mas depois passam para receber desperdício de fábricas e, portanto, de tecidos, uma série de material que começa a ser essa a vossa matéria-prima para trabalhar. Como é que foi essa passagem? Que era o que tu ias começar agora e eu queria só fazer este enquadramento. Olha, isso aconteceu também de uma forma muito orgânica. Eu diria que a evolução do projeto foi muito learning by doing, failing. Faz parte. Sim. Então eu tinha a percepção de que havia imensos tecidos. Em 2015 eu estava à procura na internet, estava a fazer pesquisas e vejo que existia em Berlim um evento, uma feira internacional especializada em sustentabilidade que se chamava Ethical Fashion Show, que agora é Neonit. E ok, o stand era um bocado caro, mas podia dividir o stand e os non-profits tinham um custo diferente. E eu tinha conhecido uma miúda que é aqui de Lisboa, que é a Elizabeth, que tinha um projeto que fazia chapéus com gravatas dos anos 20. Pronto, olha, queres dividir o stand? Se eles nos aceitarem, porque aquilo tem critérios de sustentabilidade que tu tens que preencher para eles te aceitarem na feira. E lá mandei aquilo, fiz um e-mail, preenchi e fomos aceitos. Então lá fomos para Berlim. Fomos para Berlim com um conjunto, imagina, de 12 casacos. Mas com uma coleção, ok. Com uma coleção. Um conjunto de 12 casacos vintage, lindos, todos recuperados, com forro diferente, novo, e umas golas e punhos feitos em lã à mão, pelas senhoras dos workshops, e foi super interessante, porque eu diria que esse foi o ponto de viragem de tudo, porque chegar lá e não precisar quase de explicar o projeto, para mim foi um insight gigante. Desde 2009, porque a feira já existia desde 2009, existe um mercado que aprecia este tipo de produto, que compreende, que não questiona o preço, ou se questiona dizem, isso é um bocado barato, certeza que estás a dizer a verdade toda, não é? Onde é que estão as certificações? E foram 3 dias maravilhosos e foi uma aprendizagem que eu acho que demoraria imenso tempo a fazer se fosse só com pesquisas na Google, porque foi primeiro perceber que eles puseram-nos numa zona, havia 2 pisos, uma zona que era para roupa mais casual, as t-shirts, as gangas, e puseram-nos lá porque éramos uma marca muito pequenina, e depois em cima já havia outras marcas também a fazer upcycling que eles consideravam de uma
gama superior. E depois até nos disseram, não, vocês deviam estar lá em cima, porque a roupa tem muita qualidade, isto é upcycling com muita qualidade, e depois no meio da concorrência ia falar com outras marcas, e também porque eu já tinha percepção de que conseguíamos aceder perfeitamente a imensos tecidos, é que eu tenho percepção de que, de facto, porque quando um retalhista chegava ao pé de mim e dizia, eu gosto muito deste casaco, consegues-me 100? E eu consigo 100, só que não vão ser iguais a estes, porque eles diziam, isso é muito interessante, very special, mas é muito arriscado, portanto, eu aí percebi, ok, o facto de teres peças feitas neste modelo é muito interessante, mas é para um nicho muito pequeno. Certo. E portanto, se queremos vender para o retalho, se vamos a feiras B2B, que era o que estávamos ali a fazer, e com o trabalho de casa até feito, com preços bem calculados, chateamos a organização da feira para perceber isso, imagina tu, eles devem ter achado imensa piada. Não, está certíssimo. Eu perguntar, como é que eu faço? E eles lá nos mandaram as coisas todas, mas com esse entrave, não é? Claro. Vais para uma feira B2B e tens 12 casacos e consegues fazer vários, mas demora muito tempo e vão ser todos diferentes. E podem ter diferentes tamanhos, mas vão ser todos diferentes. Não, e qual é a expectativa do cliente em relação ao produto final, não é? Exatamente. O que é que eu estou a comparar? Exatamente. E portanto eu ouvi isso várias vezes. Olha, muito especial, gosto muito, adoro o que estão a fazer, mas isso é muito arriscado para a minha loja, porque eu tenho um determinado tipo de cliente, tenho uma determinada idade, gosto de um determinado tipo de produto e portanto eu não posso pagar este valor e receber tipo surpresa, tipo caixa de Pandora, aparecem-me coisas todas diferentes. E é aí que eu tenho essa percepção. E quer dizer, eu já tinha a percepção de que era extremamente caro e demorava muito tempo e tinha que aparecer a pessoa que tinha aquele tamanho e que se apaixonava pela peça para comprar. Nas lojas mais alternativas isso acontece com relativa facilidade, porque aparecem sempre turistas, mas demora muito tempo. Certo. E portanto chego cá e começo a estudar, não é? Eu aprendi imensa coisa naqueles 3 dias, estava louca. Conheci também depois o CEO da Skank Funk, que agora é a SKFK Ethical Fashion do País Basco, e ele interessou-se pelo projeto e depois ele estava lá muito a fazer com várias marcas mais pequeninas uma espécie de mentoring, e ele olhava assim para as peças e dizia, olha, se queres ter um negócio para hipsters, está tudo bem, isto está bem, mas se queres ter um negócio com impacto a sério, se calhar vais ter que pensar melhor. E vou-te dizer outra coisa, tipo, estes 3 casacos são muito cool, estes aqui parecem casacos para mulheres mais velhas, tens que pensar a quem é que vais vender qual é que é o teu target? Qual é o teu target? E portanto, aquilo foi, olha, vim de lá todo um eco com o cabelo tipo cheia de ideias e é aí que eu vou estudar um bocadinho mais sobre o problema. De que forma é que podes contornar isso? De que forma é que podes contornar, e aí percebo também que, de facto, dos bilhões de têxteis que são descartados anualmente, a maior parte corresponde à fase de pré-consumo, que é também onde se verifica a maior pegada carbónica, a maior poluição, e está a ser reciclado e reaproveitado a uma porcentagem muito pequena. Imagina, de 10 mil milhões de têxteis, 75% é fase de pré-consumo e só 20% é que está a ser reciclado, muito para outras indústrias. Caramba. Até, sim. Muitas vezes para a aviação, para o automóvel. E ok, olha, melhor, quer dizer, existe de facto um problema, existe na fase de pré-consumo e na fase de pós-consumo, mas o pós-consumo, apesar de ser uma coisa com impactos muito negativos, representa uma fatia muito menor em relação ao pré-consumo. E tem mais soluções, sabes? Porque existem as lojas em segunda mão, certo. Já existem as trocas, existem contentores, independentemente do nível de transparência daquilo que é feito a essas roupas, que já está a fazer uma triagem e seleção, e por muito que existem coisas negativas, não é? E há pouco tempo passou uma reportagem na televisão muito interessante acerca da roupa que vai parar à África e os desertos do Atacama, tem mais soluções e mais atenção, e inclusive agora com as diretivas comunitárias até 2025, em que portanto, tem que haver um tratamento em termos de gestão de resíduos urbanos para a roupa, há mais soluções do que na fase anterior. Exatamente, portanto, nós até temos tecidos, vamos começar a fazer roupa com tecidos. A ideia é maravilhosa. Mas foram às fábricas pedir o material, vocês tinham alguns tecidos, mas não tinham uma quantidade que bater às portas. Novamente, bater às portas, falar com qual é que foi a reação deles?
Olha, é muito interessante tu perguntares isso, não é? Porque parece que é outra vida. Porque na altura as pessoas ficavam assim, não me diziam que não, porque às vezes também já ia recomendado, ou as pessoas já me conheciam. E eventualmente até resolverias algum problema deles. Exato, assim, portanto, não tinham que na levar dúvida, aquilo. não vou dizer já que não. Exato, e não tinham que levar aquilo ao ecoponto, e portanto eu levava mas só me davam os cortes da confecção, estás a ver aquelas pontas. Sim. E que sobravam dos cortes, e às vezes com tecidos de alta qualidade, mas peças se calhar muito limitadas por ser esse... muito limitadas. No fundo não podias fazer muita, não conseguias ter muita produção se eram só pontas soltas, entre aspas, não é? Exatamente, ou seja, continuamos com o problema da instabilidade de stock. Sim. Não é mesmo? O que percebemos, ok, do ponto de vista de produção e até de sistematização do processo criativo, era diferente, porque já conseguíamos ter, imagina, um modelo com moldes e tamanhos, simplesmente cada uma das peças ia ser um bocadinho diferente, porque às vezes não havia tecido suficiente para fazer uma quantidade minimamente razoável. Mas isso era uma pergunta que eu te ia fazer a seguir, mas pronto, já lá vou ao que é o processo criativo, que não vai diretamente do papel, tens que ir ao contrário, não é? Porque se a base é no material, mas já lá vamos. E então, isto é muito denso. E então foste às fábricas? Sim, continuamos a ir às fábricas, pontualmente lá conseguíamos tecidos com mais quantidades, levei imensas negas, como podes imaginar. Depois, no intervalo entre 2017 e 2019, começaram a aparecer armazéns de desperdício têxtil, ou seja... Que te roubaram caminho, não é? mas te facilitaram, se calhar. Okay. Porquê? Porque eu conseguia comprar ao quilo rolos de tecido. Novo entrave, nem sempre sabia qual era a composição dos tecidos. Certo. Tinhas um contacto maravilhoso, um retalhista na Alemanha que gosta da marca e acha tudo muito especial, mas depois não sabia a composição dos tecidos. Olha, Helena, não podemos. Não é? Portanto, mas sempre fomos vendendo. Como é que quer que eu faça uma comunicação transparente do produto e não me diz o que é que está aí? Exatamente. Ou tem alguma certificação? Não tenho certificação, não sabes a composição dos tecidos, porque nós sempre fomos transparentes em relação a isso. Olha, eu acho que isto é viscose. Mas quer dizer, eu acho não seria suficiente. Não é suficiente. E só 2020 e 2021 é que o processo começou a ser inverso. Ou seja, antes fazia e-mails, todos os anos ligo a imensas fábricas e armazéns, vou visitar, porque se é verdade que as pessoas são muito simpáticas e muito abertas, quando chegas lá a pedir uma coisa que sai fora do comum, há sempre uma certa resistência, tens que criar relação. Há sempre resistência à mudança, que é uma coisa muito chata. Mas é verdade. E portanto nós fomos notando isso, tipo, ok, vocês fazem isso, mas são sem fins lucrativos, mas também fazem roupa, querem os tecidos para quê? Isso é para vender? Para onde é que vai o dinheiro? Pois há sempre muita desconfiança, que é cultural. Tipicamente portuguesa. Sim. Mas pronto, até acho que nunca... Sabes que eu acho que também, quando tu começas a fazer uma coisa destas, começas-te a habituar ao não, ou seja, estás completamente preparado para falhar, para ouvir não, tipo, não vai resultar, amanhã resolvemos. E portanto os nãos foram... interpretar que isso faz mesmo parte e que é suposto falhar para aprender e corrigir, não é? Que nunca vai sair tudo à primeira e faz parte desses erros todos para depois no final poder ser um produto melhor e um caminho melhor. Sem dúvida, e uma pessoa diz não, há outra pessoa que vai dizer sim. Dizer sim. E portanto fomos sempre conseguindo alguns tecidos, sempre com algumas reservas e portanto sempre com um esforço muito grande de alimentar relações. Se o projeto se aguentou até agora tem muito a ver com tu ires alimentando as parcerias, estabeleceres expectativas muito claras e seres muito transparente em relação ao que queres e qual é o retorno. E a partir de determinada altura começou a acontecer o inverso. Começamos a ser contactados por empresas a dizer, nós temos aqui imenso stock, queremos fazer uma parceria. O que é que vocês precisam? O que é que não precisam? E em 2020 ou 21, já não me recordo, a Tintex, que é uma empresa que nós, sei lá, sempre estive atenta porque se posiciona
sob o ponto de vista de práticas circulares e sustentabilidade, de uma forma muito alinhada connosco, e são eles que nos contactam. E fazem um trabalho incrível. Fazem um trabalho incrível e têm uma equipa de inovação que está muito, que tem uma visão de retorno a longo prazo muito interessante e muito alinhada com os nossos valores, que têm a ver com comunidade, com troca de recursos, e é assim que nós começamos a ter estabilidade de stock. Certo. E a seguir à Tintex seguem-se outras. Até porque a Tintex acaba por ser um cartão de visita, não é? Porque a Tintex fornece material, isso acaba por trazer outras fábricas que o fazem, não é? Sim. E já na mesma altura fomos recebendo outros contactos, mas com uma expectativa um bocado diferente. Houve uma empresa que é muito grande e que também não acho que seja muito relevante o nome, que portanto, marcou uma reunião porque queria de facto perceber se nós podíamos reutilizar o estoque deles, e estavam dispostos a vender por um preço residual ou até doar, mas que acharam que nós estávamos a fazer o mesmo que a Shein, nem sei como é que se pronuncia aquela cadeia. Sim? Sim, porque eles também também reutilizam, reutilizam estoque morto, pelos vistos. Então começaram logo a perguntar quantas toneladas por ano. Ficaste logo nervosa, por favor, sim, não me comparem com os chineses. Sim, precisamente. Tipo, deve estar a haver aqui alguma falha de comunicação. Confusão, e até fui investigar para perceber o que era, porque às vezes vivo um bocado aliada do mundo. E começaram logo por nos perguntar, mas quantas toneladas é que compram por ano? E disse, não, se calhar não vão ser toneladas, se calhar correndo bem compramos meia tonelada e depois se calhar, se tivermos muitas encomendas, até podemos avançar um bocadinho. Ou seja, as próprias empresas, acho que pressionadas por várias, pelo próprio mercado, porque Portugal é o produtor, o fornecedor do norte da Europa. Sim. E as marcas do norte então, da Europa. Então depois da pandemia foi um concentrar de produção. Concentrar na brutal. Europa, e dentro da Europa, Portugal, acho que é Roménia ou Bulgária, já não sei, outro país, estão muito bem posicionados. Portanto, as empresas estão pressionadas, algumas já vinham fazendo esse trabalho, outras agora têm de facto que fazer alguma coisa, e começaram a perceber que aquele estoque já está pago, já está amortizado, está ali a ocupar prateleiras e prateleiras e prateleiras. Já não pode ser reutilizado muitas das vezes em coleções para outros clientes. Portanto, tem mesmo que lhe dar tem que lhe dar uma solução. Certo. E nota-se uma grande diferença, sobretudo, e que acelerou com a pandemia, em termos de tomada de consciência e de ação por parte de muitas empresas. E do próprio consumidor, não é? Que ganhou uma consciência diferente com a pandemia. Muito grande. Olha, sim, que nós em 2019, que foi quando comecei a trabalhar a tempo inteiro no projeto, porque eu estava a Continuaste na advocacia até 2019? Até final de 2018, só em 2019 comecei a trabalhar a tempo inteiro. E nesse ano, sim. Em 2018 pensei, olha, estou cansada, se não houver mais oportunidades de financiamento para a Vintage fecha, aprendi imenso, tenho que comunicar às pessoas que foi maravilhoso, mas que não dá, porque estava a ser impensável, não é? Se tiver uma oportunidade de investimento, acho que vou trabalhar a tempo inteiro, porque não o tinha feito até então. Eu achava que os recursos técnicos é que deviam estar a tempo inteiro. Certo. E conseguias acabar por gerir o projeto? Sim, tipo depois das 5, trabalhava tipo das 9 às 5, portanto conseguia fazer isso. E em 2019... Foi aí que entrou a Fundação Carlos Gulbenkian? Exatamente, portanto em 2018 eu fiz uma candidatura ao quadro de sustentabilidade e coesão social, candidatura espontânea, e que foi aceite precisamente... Espetacular. Eu andei muito tempo a tentar sair. Um orgulho. Sim, foi um orgulho e foi um nível de gratidão e de aceitar que, ok, então deve ser mesmo por aqui, porque já estava muito cansada de estar na seguradora. E eles estavam a dispensar pessoas e eu tentei que me dispensassem a mim, mas eles não estavam muito interessados porque gostavam do meu trabalho, e à páginas tantas conseguimos fazer um acordo. Imagina, eu saio em outubro e em novembro eu sabia que a candidatura é aprovada, e portanto eu achei que ia estar ali 3 meses, sabes? Pensei, sem preocupações, vou parar, vou viajar, vou fazer alguma coisa, e não, começou logo tudo porque tinha garantido financiamento para 3 anos. Não, mas esse projeto, mas conta-me essa candidatura, no fundo, como é que
Como é que sabias como é que soubeste desse projeto da Fundação? Da Fundação Gulbenkian. E em que é que consiste o apoio? A Gulbenkian tem-se posicionado como uma das top 10 fundações no mundo a apoiar desenvolvimento sustentável. E portanto, eu estou sempre atenta todo o trabalho que eles fazem. Só acho há que é razões para ser, incrível para ser fã, porque de facto, sem prescindir de qualquer nível de exigência na avaliação das candidaturas e na gestão das candidaturas, eles de facto têm depois na prática têm uma atuação e muito uma em visão, conformidade sim, com aquilo que está escrito naquilo que são os objetivos das candidaturas, sim. E o objetivo mesmo deles é que os projetos se desenvolvam, tenham qualidade e que mesmo que não se cumpra com todos os objetivos que estão definidos em candidatura, que haja aprendizagens e que o projeto seja mais robusto e possa persistir, certo, no final do apoio. E essa candidatura portanto, estava mesmo focada em portanto, produção e consumo sustentável. Portanto, nós cumpríamos todos os requisitos. Era o fit perfeito. Exatamente, já tínhamos algum histórico, ou seja, como te disse, nós fazemos avaliações de impacto, portanto tínhamos histórico para apresentar, tínhamos resultados para apresentar e nessa altura lá está, já foi uma candidatura apresentada com todas as aprendizagens feitas de com 2013 toda uma estrutura, até sim, então, portanto já com um nível de maturidade em termos de atividades e certo, resultados propostos completamente diferente. O que não quer dizer que tenha sido fácil depois, porque em 2019 eu começo a trabalhar a TMT e ok, o projeto é meu, entre aspas, e digo meu entre aspas porque é tão participado por tantas pessoas que eu não sinto que o projeto é meu, mas quer dizer, tenho uma parte muito grande no desenho, claro, e não é no influenciar as pessoas, mas eu nunca tinha estado a tempo inteiro a fazer aquele trabalho. Então acho que foi um misto de pressão com o síndrome de impostor, não é? Porque por muito boa que eu fosse nas funções que desempenhava e por muito confiante e por muito à vontade que eu esteja com o projeto, porque ele está tudo descrito mentalmente quer dizer, estava a fazer muitas coisas pela primeira vez. Então foi um ano extremamente interessante, porque definimos uma estratégia, definimos em conjunto, porque há pessoas que também estão na direção e trabalhamos com imensos voluntários e como as funções são tão dispersas, porque imagina, precisamos de designers, precisamos de fotógrafos, precisamos de videógrafos, precisamos de modelos, trabalhamos com lojas e portanto acaba por ser muita gente a participar e há algumas decisões que são mesmo partilhadas com todas as pessoas. E portanto, tendo em conta o histórico do projeto e o contexto, vamos colocar todo este investimento numa estratégia de internacionalização. Perfeito. Portanto, toca a fazer coleções, participar numa feira em julho em Berlim, no início de 2020 novamente em Berlim, montar os clubes de costura, portanto aí os workshops já foram apresentados numa modalidade sistematizada e dás corpo ao projeto From Granny to Trendy. Exatamente. Ou seja, o objetivo era criar ou replicar a metodologia por diferentes locais, numa lógica de formar pessoas que depois são voluntárias e ficam a assegurar o funcionamento do clube de costura, sempre focado em disseminar e ensinar técnicas de transformação e de reparação de roupa. E portanto, em 2019 conseguimos 4 municípios portanto, tudo conforme previsto. Vamos a Berlim, no início de 2020 fazemos o desfile que correu muito bem, foi extraordinário, impacto avaliado nas senhoras acima daquilo que era o expectável, mais municípios a quererem replicar o projeto, começamos a receber as primeiras encomendas de lojas da Alemanha e do Reino Unido e de repente há uma pandemia. E claro, acertamos na MUS, no público de risco, portanto workshops suspensos. Certo. Tentamos uma abordagem digital, mas percebemos por um inquérito muito rápido às senhoras que a maioria não se interessa muito por tecnologia, prefere estar na sua horta, não quer estar a fazer diretos, nem zooms, nem workshops à distância.
E então tentamos Mas conseguiram que elas conseguiram manter algum nível de produção? Em casa com elas? A produção da roupa, okay. sim. Ou seja, aquelas que já eram costureiras... Mantivemos. E dá-vos para fazer em casa, portanto nessa matéria sim. era execuível. Madalena, e mais produtivo, bastante mais produtivo, chegamos a essa conclusão. Boa, não é tudo mal, não é assim uma parte boa. Não. E com os workshops percebemos que elas gostam mais de falar ao telefone, criamos uma revista que era tipo um almanaque com dicas para transformar e distribuímos alguns kits, não só essas senhoras, mas também algumas organizações que eram centros de dia, que prestavam apoio domiciliário, que também, como estavam tão focados nos cuidados de saúde, faltavam aquelas atividades que estão mais focadas lúdicas, em lazer. não é? Sim, para poder distrair um bocadinho e também desfocar, porque nesse target a pandemia tinha um efeito psicológico ainda mais preocupante, não é? Sim. Tudo com medo. Quem estava mais isolado ficava mais isolado. Certo. Normalmente esses técnicos distribuíam comida ou medicamentos e portanto aquilo era uma coisa um bocadinho diferente e conseguimos distribuir ainda cerca de 200 kits, mas sem grande controle ou sem grande acompanhamento do que estava a ser feito em casa. E claro, tivemos que redirecionar toda a estratégia para o mercado interno, para o mercado português, e através do online, porque as lojas fecharam, algumas fecharam de vez, outras fecharam. Mas as encomendas que tiveste conseguiste entregar fora de Portugal ou não sim, chegaste? Sim, okay, isso foi tudo entregue. E algumas lojas fecharam de vez, e eu acho que tem muito a ver com também dois fatores. Um é que muitas lojas especializadas em sustentabilidade são pioneiras e não tão robustas do ponto de vista de gestão, mesmo fora de Portugal. Certo. E há que dizer isto, é verdade. Porque é mesmo assim. É verdade. E porque, possivelmente, em alguns países, o sistema de proteção a este tipo de eventos, se calhar... resulta de uma forma diferente. Então, se calhar, mais vale fechar e depois reabrir. E já nos períodos de pós-confinamento, recebi alguns e-mails a dizer Helena, ainda temos estoque e, portanto, não vamos repor. E quando precisarmos de comprar estoque novo, gostávamos de dar oportunidade a marcas locais. E este fenómeno do local, que eu não sei se é tão, ou se na prática foi tão real quanto isso, mas acho que de alguma forma bateu na maior parte dos consumidores, sejam eles finais ou retalhistas, e por isso temos que nos virar para o mercado interno, sim. Para o mercado interno. E é aí que, nós fazemos colaborações, porque é mais interessante para nós, aprendemos, e tem muito a ver com aquilo que é o ADN do projeto, mas têm que ser colaborações que cheguem a mais pessoas e que sejam mais fáceis também, porque nós sempre trabalhamos com designers externos e isso é muito interessante e muito rico do ponto de vista de troca de aprendizagem, e para alguns designers tem de facto uma mais-valia que nem sempre é um retorno financeiro, apesar de nós pagarmos um royalty, uma comissão, royalty não é a palavra certa, uma parte do valor da nossa margem é para quem... fee de sucesso, no fundo. Sim, em função do valor das vendas, e eles testam o modelo de criativo no upcycling. Para nós às vezes é muito exigente, porque alguns designers não têm moldes, nós temos que desenvolver os moldes, depois também não queríamos estar a fazer uma coisa copycat daquilo que eles têm, tentamos fazer uma adaptação que funcione melhor com o tipo de tecidos que existem. Mas como é que é o processo criativo? Agora podemos voltar há bocado a perguntar e depois não voltei a perguntar-te. Nesse momento em que uns têm essa capacidade para fazer moldes, outros não, mas quer dizer, a base é sempre um material disponível e não uma ideia ou um conceito de peça ou de coleção. Como é que funciona? Sim, como é que depois estruturas no final de uma coleção que tenha os pontos que vocês querem e consideram importantes do ponto de vista de peças que componham? Olha, isso também foi um processo de aprendizagem, porque no início era um bocado freestyle, e não resulta por várias razões, porque depois não há uniformidade e há sempre um esforço que não é compensado, porque as peças sendo únicas ou sendo poucas unidades é muito esforço para muito pouca quantidade, e portanto nós fomos definindo e afunilando critérios. Okay. De facto, as peças têm que ser feitas com
a matéria-prima que nós localizamos para o ano. Ok. Têm que ser peças que sejam o mais permeáveis possível a diferentes tipos de tecido e o mais permeáveis possível a estações, Ok. que não fujam, que não se colhem muito a tendências. Certo, para serem temporais. Isso, podem ir buscar uma coisa ou outra. Certo, uma referência, mas que não sejam peças datadas, não é? Não podem ser peças datadas e também que não restringam muito as formas corporais. Ok. E estes critérios foram definidos muito também a pensar naquilo que era o mercado que nós queríamos atingir, que é o mercado do norte da Europa, que do ponto de vista cultural é muito diferente de Portugal. Sem dúvida. Eles gostam de roupa mais larga, certo. Não gostam de decotes muito grandes, nem de roupa curta. Cortes a direito. Cortes a direito. Às vezes até, não sei se este é o termo mais correto, mas um bocado gender fluid, sabes? Que não Sim. seja... E portanto nós fomos afunilando esses critérios. O que é ótimo, porque também não precisas ter muitos tamanhos, porque há tamanhos quase únicos que servem dentro dessa lógica, servem muito mais, portanto permite que não tenhas que dividir em tamanhos. Não faz um esforço de desenvolvimento tão grande, não é? Porque em vez de estares a fazer uma escala de XS até XXS ou XXXS até XXXL, tens 3 tamanhos que a partir de cobrem vários formatos corporais. E portanto tem sido muito Vou ficar feliz quando descobrir isso nos sapatos, conseguir um tamanho que vai do 35 ao 41. Isso deve ser extremamente desafiante. É que os sapatos quem também têm muitos desafios. Fica com este desafio, mas sim. E portanto são basicamente esses os critérios e tentamos que não sejam muitos modelos, ou seja, cada designer às vezes nem tem uma coleção, tem alguns designs, 5 a 8 coordenados, máximo 10. Mas vocês trabalham com vários, eles no fundo então têm um papel individual e não estão em conjunto a fazer uma coleção, no fundo são... Imagina, fazemos uma colaboração, antes fazíamos muitas e era muito intensa e depois percebi que não fazia sentido, uma vez por ano ter uma colaboração externa com o designer. Faz mais sentido. Porquê? Porque depois tem que ser uma coisa que seja bem acompanhada, em que se perceba muito bem, que se façam os testes todos, porque nós queremos ficar com um produto que caiba bem na marca e que agrade à nossa comunidade, mas também queremos que eles tenham a melhor experiência possível. Sim. E fizemos já várias em Portugal, a Cátia Chamar é a designer mais conhecida, mas fizemos com designers mais jovens. Fizemos em 2020 também com uma designer espanhola, que esteve connosco a fazer um estágio Erasmus mais. Sim, vocês também têm uma plataforma onde eles podem inscrever, não é? Sim, eles no site podem se propor e nós vamos recebendo também de escolas para estágios curriculares. Que traz uma boa dinâmica para o projeto e para eles também uma experiência ótima e diferente. Não é? Sabes que eu não tinha a percepção, porque, pensei, agir podemos ter, está bem, é mais alguém para ajudar, mas no início, quando não eram aqueles designers que eram com o objetivo de fazermos uma coleção ou uma cápsula, eu pensava assim, é um par de mãos extra, vamos ver como é que corre. E depois comecei a perceber que para a maior parte deles é muito mais interessante estar num mini ateliê como a da Vintage, porque cortam, vão à máquina, fazem parte de todo o processo. Às vezes, houve alguns que eu até comecei a ensinar a gerir Shopify, sabes? Para eles é muito mais interessante do que estar numa mega empresa a fazer outro tipo de... E que provavelmente nem conseguem pôr a mão na massa, não é? Ficam só a ver processos. Sim, e portanto isso tem sido uma aprendizagem interessante também a esse nível, e agora também já percebemos como é que os podemos receber melhor e simultaneamente tirar partido também da presença deles no nosso espaço. E quase que podes pensar no futuro em ser uma incubadora, porque eles têm a possibilidade de testar e de fazer as suas peças, as suas cápsulas, as suas mini coleções. Não têm o problema eterno dos mínimos de começar uma produção. E podem ali de facto ter a oportunidade de fazer os passos todos, de poder fazer com pouco material e têm acesso a tudo. Portanto, na verdade, vocês ficam todos contentes porque imagina, nós temos lá imensos tecidinhos, às vezes pequeninos ainda, não é? De reminiscências do stock que conseguimos em 2015 ou 2016 e eles ficam super contentes às vezes por poder fazer protótipos.
posso levar este tecido, ok, sem problema algum. Mas o que é interessante é que, imagina, desse estágio de Erasmus+, depois surgiu uma colaboração, porque ela, quando terminou o curso, queria lançar uma coleção. Lá e está, eu vi os desenhos exatamente. e eu disse, mas isto é extremamente interessante, o que é que tu achas de tentarmos criar aqui algo em Executar conjunto, mesmo, escolher estes modelos, adaptar aqueles que podem servir melhor no nosso modelo de produção, e foi bastante interessante, e foi interessante, acho que para a Helena, chama-se Helena Martínez, e também para nós, porque também atingimos uma audiência diferente, claro, em Espanha, claro. E a escola com quem ela trabalha, entretanto, também nos propôs um intercâmbio de alunos? Não, nem é de alunos. Eles querem que nós façamos a transcrição para a realidade espanhola do From Granny to Trendy. Portanto, Que giro. em setembro vamos começar com a Ser Criativo, que é uma escola de moda em Saragossa, e a fundação... acho que é Paula Martínez, espero não estar a dizer o nome, ela não vai ouvir, o nome errado. E portanto vamos iniciar esse teste de perceber se o From Granny to Trendy, tal qual está desenhado, pode funcionar com a fundação que faz muito capacitação de mulheres também mais velhas. Certo. E porque o limite, o máximo de sucesso destes clubes de costura é poderem vir a ser unidades produtivas deslocalizadas, sabes, lideradas por designers. Às vezes quando me perguntam como é que tu vês o futuro da marca, o que nos interessa, o objetivo da marca é reduzir o desperdício têxtil e criar oportunidades de empregabilidade e de participação para mulheres acima de 50 e designers. Se nós concentrarmos tudo num local, vai ser extremamente difícil. Claro. E do ponto de vista até de paixão pessoal, eu não me imagino ter não sei quantas senhoras a trabalhar. Tipo, não é isso que eu acho que pode funcionar. Mas no fundo as peças que vocês vendem são um complemento, porque esse é o core do projeto, não é? Esse é o foco. Sim. E portanto, se tu tiveres produção localizada e simultaneamente essa parte de capacitação, quer dizer, consegues ativar localmente recursos que não estão a ser usados, portanto, porque há tecidos em vários pontos do mundo. Nós já fizemos uma colaboração com uma empresa do País Basco, que tinha lá não sei quanto stock, e estás a desenvolver pequenas comunidades. Mas tu consegues transpor isso para desenhos de diferentes tipos de segmentos de produto? Imagina, eu pergunto isto porque no fundo o produto vintage for cause é mais ou menos um estilo de produto casual, de conforto. Imagina, queres fazer uma coleção de saias ou de calças, uma coisa completamente específica. Uma pessoa que começa um projeto e que tem uma ideia de ter, vou inventar, só blazers e calças e quer trabalhar dentro dessa ótica. É possível? Ou vais estar sempre limitada a um estilo de produção? É isso que eu queria perceber, porque eu não sei se tu sentes como uma limitação esses tecidos e de onde vem esse material todo, o facto de teres limitação nas quantidades e portanto às vezes até conjugas materiais, as mangas são do material e que resulta em determinado tipo de peças, mas não resulta em todas, não é? Sim. Achas que esses centros produtivos amanhã vão conseguir dar resposta a todo o tipo de marcas que possam nascer ou não? Olha, numa lógica de estarem a fazer produção para outros, acho que pode ser mais complexo. No entanto, numa lógica de estarem a produzir para a marca e a marca ser tipo um chapéu de todos os núcleos existentes, acho que é perfeitamente viável, porque imagina, quanto mais designers ou quanto mais produção e variedade de produto nós tivermos em vários pontos do país ou fora, mais oferta temos. E imagina, se alguém que é de Espanha quiser encomendar uma peça, pode encomendar uma peça que é feita em Espanha. Depois, inclusive, a produção pode ser trocada. Quando eu penso nesta deslocalização, é quase a replicação daquilo que nós fazemos no Porto. Certo. Nós fazemos a gestão de produção e asseguramos os workshops. Se isto estiver a acontecer, imagina em Lisboa,
Está uma peça no site, tu és de Lisboa, vais ver onde é que é feita a peça, à partida já não há uma distância muito grande, certo, porque o país é curto, mas somos por acaso pequeninos. gostas de uma coleção que está a ser feita em Lisboa, a entrega inclusive Ágil. é mais ágil e mais curta. Tem que haver aqui uma uniformização, ou seja, quando pensamos em deslocalizar, nunca é deixando um bocado ao critério de cada núcleo fazer tudo aquilo que possam querer. Não, por ano temos que dizer, tem estas opções, Ok. e depois vamos descentralizando a produção por cada um destes Mas núcleos. veste a produzir para marcas, quase uma central de produção dentro destes valores de compromisso social e de upcycling, poderes ser uma central para outras marcas que querem produzir coisas e podem te pedir à Vintage for a Cause para dizer, olha, quero que me produzas esta e entregar-te os desenhos, isto seria viável? Olha, Madalena, sabes que isso não tem sido uma estratégia. Ok. Nem eram... É porque eu estava a tentar perceber esta deslocalização se serviria só a marca. A marca. Sim, Ok, pronto. ou seja, no fundo, nós concentramos-nos em trabalhar a marca, ok, em garantir que no mesmo sítio, e se calhar até recorrendo a alguma tecnologia, todas as pessoas que estão a trabalhar connosco sabem qual é o tecido que existe, ok, têm perfeito. acesso a playbooks quase numa lógica de franchising, que sabem o que é que têm que cumprir para poder pertencer a um destes núcleos. Isto tem que ser obviamente liderado por alguém que seja de design, portanto um designer, sim. que é quem se compromete connosco, eventualmente contra um fee ou pelo menos um valor inicial para suportar a produção, a dinamizar esses workshops. E, portanto, isso fica a funcionar localmente. Nós vendemos as peças, a costureira é paga por nós, portanto, nós é que pagamos a produção e digamos que não temos que estar focados só na produção, porque temos vários designers a liderar localmente, quer os workshops, quer a produção, e temos muito mais variedade. Podemos ter muito mais variedade no site, não é? E a própria matéria-prima também vais buscar localmente, localmente, não é? exatamente. Nós sinalizamos, fazemos as parcerias, quer dizer, isto tudo está tudo na minha cabeça ainda. Mas é esse o projeto que apresentaste à Gulbenkian, no fundo, para os próximos 3 anos? Não, os 3 anos já terminaram. Já terminaram? Já foi em 2019. Achei que tinha sido aqui no meio da pandemia. Não, à Gulbenkian o que propusemos foi precisamente, portanto, criar clubes de costura e desviar resíduos através da marca. Ou seja, os clubes de costura acabam por fazer capacitação e promovem o envelhecimento ativo e até o aumento do perfil da empregabilidade de mulheres acima de 50 anos fora da vida ativa, e também têm um papel importante no desvio dos resíduos têxteis pós-consumo da roupa usada, e paralelamente nós desenvolvemos peças com os excedentes de produção em parceria com as empresas. Porque é que isto é interessante do ponto de vista da produção e consumo? Tu acabas por passar todos os stakeholders da cadeia de valor. Certíssimo. Influencias as fábricas, influencias os designers que trabalham connosco, depois até começam a adotar algumas coisas nas suas coleções, crias oportunidades para as costureiras que são também beneficiárias dos workshops, e o próprio consumidor final acaba por... Acho que a mensagem, nós obviamente tentamos fazê-lo o melhor possível e há muito para melhorar, mas eu acho que o consumidor final percebe exatamente o que é que está a ser feito, a história que está a comprar e a causa que está a comprar, não é? Sim, e qual é o impacto de escolher este tipo de peças. Quando eu penso no futuro da marca, é que imagino que possa ser para crescer, porque fala-se muito no crescimento, e repara, se nós tivermos que crescer dentro de uma filosofia idêntica à de qualquer marca, quer dizer, não há muitos milagres. Tens que ter o menor custo possível, ter a margem maior possível e vender o mais possível. Isso nem sempre é compatível com o modelo de produção que nós usamos, porque obviamente tens custos de produção maiores, porque não consegues produzir em grandes quantidades, portanto precisas ter uma grande quantidade de pessoas a produzir, que podem estar concentradas numa fábrica todas ao mesmo tempo, ou então podem estar deslocalizadas
e a produzir de uma forma mais independente, independente e com, não é, com um pagamento mais justo em relação ao trabalho que estão a fazer. Se isto é viável ou não, eu não sei, mas porque temos que continuar aqui a correr o caminho. a correr o caminho, mas antecipo como um modelo muito mais interessante de crescimento do que estar a concentrar tudo num mesmo local, apesar do ponto de vista lucrativo, se calhar seria se calhar uma solução mais viável. Mas o objetivo do projeto também não é só gerar lucro. Claro. É gerar impacto. Gerar impacto e resolver o problema da... Sim. Certo. Ou pelo menos mitigar. Não sei se vamos resolver o problema, mas pelo menos estamos a contribuir e a influenciar outros para fazer o mesmo. Claro que sim. Uma marca só não resolve o problema, mas se todos nós fizermos um bocadinho, não é? Exatamente. Nós não vamos conseguir sozinhos resolver o problema, todos os problemas, mas se todos tivermos a preocupação de fazer a nossa parte, no bolo total, sim, conseguimos essa alteração. Sim. No meio disto fizeste algumas colaborações, nomeadamente com a Maria Granel, também uma defensora da redução do desperdício, e com a Isabel Silva uma coleção propriamente dita. Isso já foram as estratégias que te referias há bocadinho de entrar, de aprofundar o contacto com o mercado nacional. Sim. Qual é que foi assim o maior objetivo com a Maria Granel? Porque são produtos completamente diferentes e não tem nada a ver com roupa. Eram produtos de limpeza, de pele, etc. Como é que nasceu essa ideia? Olha, em plena pandemia, eu acho que todas as pessoas, e acredito que a Zillian também sentiu isso, que era, neste momento as pessoas não precisam propriamente de nada, não é? Ou seja, não fazia muito sentido estar a tentar vender um produto que as pessoas não iam precisar. Sem dúvida. E, portanto, tivemos que pensar um bocadinho o que é que iríamos oferecer, tendo em conta as características do nosso modelo de negócio, o que é que poderíamos oferecer. E claro, com as máscaras foi impensável, porque não iríamos conseguir competir com o mercado. Mas vocês fizeram um kit de do it yourself, não foi? Das pessoas poderem fazer em casa. Sim, fizemos um acessório que não era bem uma máscara, que podia ser usado como máscara, mas que era uma espécie de... aquelas bolsinhas de cintura, que podia ser usado como lenço, uma coisa mais multifuncional do que propriamente máscaras, porque era impensável. Nós não conseguiríamos competir a fazer máscaras, depois não conseguíamos certificá-las porque nós usamos tecidos diferentes, ia ser absolutamente impensável. Portanto, as Felicidades, que tem o nome da costureira com quem eu desenvolvi aquilo, as Felicidades foi o primeiro produto, e depois pensamos em coisas mais confortáveis, pijamas, fatos de treino, e claro, os descartáveis em casa, ou substituir os descartáveis em casa fazia todo sentido. Portanto, a Eunice decidiu propor, gostávamos de fazer uma colaboração convosco, e disse: olha, nós temos visitado vários armazéns de têxteis de lar que têm tecidos incríveis, com uma qualidade maravilhosa, por isso nós podemos pensar em algo que seja para venderes na tua loja, porque não é muito o tipo de produto, ou seja, ia demorar muito tempo até que chegássemos à audiência dela, e portanto nasce assim. A Eunice é uma pessoa também especial, e que também tem uma visão. Ela funciona mesmo, ela usa muito aquela expressão do com unidade, e eu não conheço ninguém que consiga estar tão atenta É impressionante. A tantos projetos novos e que consiga de alguma forma, quase tipo tentáculo, quase polvo, de os envolver na sua comunidade e com um nível de autenticidade e de amor até e de qualidade que é absolutamente brilhante. E portanto foi assim que nasceu. Fiz pesquisas, fui ver quem são os concorrentes dela em Portugal e fora, fizemos um levantamento daquilo que são os produtos mais interessantes e que nós podíamos fazer com o estoque que localizamos. Ela escolheu para a loja, nós decidimos criar também. Eu disse: olha, Eunice, só produto se calhar não faz sentido, vamos fazer então uns tutoriais do it yourself. Sim. Assim quem comprar pode descarregar os moldes e ver os vídeos, e é assim que nasce a colaboração. E portanto ela
comprou diretamente, portanto, nós normalmente com os designers, portanto, pagamos um success fee, como tu lhe chamaste, em função das vendas. Ela comprou como compraria a qualquer outro fornecedor. Certo, produto final, certo. Exatamente. E, portanto, entretanto, já repôs encomendas, e eu acho que, acima de tudo, quer dizer, nunca tínhamos pensado nisso, mas é uma colaboração óbvia, porque ela também faz muita sensibilização. Certo, faz sem muitos dúvida. workshops e passa muita mensagem. Ok, eu tenho este produto para vender, mas vocês, se quiserem, podem fazer, porque não é nada, também não estamos a falar de nada que seja assim tão sofisticado e complexo que alguém com um bocadinho de tempo e algumas dicas não possa fazer, às vezes reutilizando coisas que têm em casa mais antigas. Portanto, não só fizemos essa colaboração, como mais tarde, quando lançamos a primeira coleção com a Tintex, em que envolvemos vários ativistas ou pessoas que se dedicam muito a sensibilizar para um consumo mais consciente. Fizemos um workshop de tinturaria vegetal na loja dela, e ela também participou nas fotografias como modelo. A Eunice é uma modelo muito bonita também, e portanto estivemos estando em contacto porque há um alinhamento muito grande em termos sim, as de marcas valores. em termos de valores estão muito alinhadas. E com a Isabel, como é que surgiu essa colaboração de fazer essa coleção que se chama Calma, não é? Sim, essa coleção da Calma é da designer espanhola Helena Martinez. Nós é que a Rita Ramalho, que trabalha connosco, que pertence à companhia das soluções, uma altura apresentou-nos. Ela disse: olha, sabes que eu já falei do projeto a algumas pessoas, mas algumas não perceberam muito bem, porque não estou a dizer que a Isabel não terá percebido muito bem, mas ela disse que se calhar o melhor era conversarmos e explicares tu diretamente o projeto. E portanto lá conversamos um bocadinho, ela gostou imenso e também se identificou muito com o projeto. Depois disse: olha, tens aí roupa para me mostrar? Assim, com aquele jeito super autêntico. Sim. E eu disse: olha, fizemos agora esta coleção que vamos lançar. E ela: olha, sabes o que podia ser absolutamente extraordinário? Era eu e a minha equipa do bem vestirmos essa roupa. E, quer dizer, não era uma coisa que me tivesse ocorrido. Portanto, essa ideia partiu dela. Mas é assim que também nasce a colaboração. Claro, isso completamente. E foi um dia maravilhoso. Um trabalho de equipa. Sim, foi um dia maravilhoso, porque ela juntou a equipa dela toda, portanto a Isabel está mais à vontade com fotografias, mas eu percebi que o resto da equipa era a primeira vez, e portanto foi um mix de team building com photoshooting. E acho que foi divertido para toda a gente. E pronto, a Isabel também é uma pessoa extremamente sensível e está muito ligada a estas causas, portanto, esta causa aí muito focada em sustentabilidade e portanto, e aqui é mesmo assim, ela é mesmo assim. Sim, portanto faz todo sentido. Acho que foram sempre sendo oportunidades muito genuínas, não é? Genuínas, muito autênticas, em que tu percebes que de facto, ok, se calhar não há propriamente uma estratégia, tipo, olha, isto faz sentido, e acho que este é o momento, e portanto há oportunidade porque há uma coleção, e há necessidade porque agora é pandemia, e porque mercado as coisas, interno, queremos falar com ele, e vamos avançando, às vezes até de uma forma um bocado ingênua e pronto, um bocado amadora, mas acho que depois, no meio disto, o interessante é perceber que há uma comunidade cada vez mais... Há uma comunidade crescente. Porque depois começas a perceber que está tudo interligado. Certo. Que, mais ou menos são as mesmas pessoas e que se conhecem e que depois criam sinergias e que depois criam projetos em conjunto. E isso é muito interessante porque, de repente, os small business, não é? Todos juntos, não são assim tão small. Exatamente. Começam a criar quase uma conta corrente. Que acaba por influenciar e ganhar alguma dimensão que seria impossível se fossem todos sozinhos. Sim. Por isso é que o trabalho tem que ser colaborativo cada vez mais. Sou uma defensora dessa realidade. Aqui é mesmo. Para terminarmos com a chave de ouro, ganhaste um prémio muito especial, a Terre de Fame. Sim, em 2020, acho que o ano passado, sim. Da Fundação Yves Rocher, que no fundo promove empreendedorismo feminino muito ligado à sustentabilidade e também a estes projetos sociais. Como é que foi ganhar este prémio reconhecido internacionalmente, que é um prémio internacional? Como é que foi depois deste caminho
cheio de obstáculos e cheio de dificuldades. Como é que foi ganhar este prémio e esse reconhecimento? Olha, o reconhecimento é sempre muito, muito bom. E na altura foi, claro que eu fiz a candidatura, portanto eu sabia que havia essa possibilidade, mas fiz a candidatura e esqueci-me completamente. Aliás, isso acontece muito. Faço às vezes imensas candidaturas e depois ligam-me para aí meio ano e eu já nem sei muito bem a que é que se refere, e foi um bocadinho assim com o prémio de Yves Rocher. E foi extremamente especial porque há todo um cuidado por parte da Fundação, desde a recepção da candidatura até à cerimónia de entrega dos prémios, que te faz sentir pertencer a uma comunidade que é mesmo especial. E depois, claro, ficas em contacto com pessoas extraordinárias. Como a network internacional desta área, claro. Internacional. E claro, estes prémios, eu acho que ninguém trabalha propriamente para os prémios, porque os prémios são às vezes um instrumento, muitas das vezes são mera política, mas a verdade é que é quase um reforço positivo. Sem dúvida. Nunca uma validação. Uma validação é do género, ok, olha, entusiasma todas as pessoas que fazem parte da comunidade e do projeto, sabes? Toda a gente fica, ganhamos um prémio, portanto isto é positivo e é para continuar, porque o que eu sinto é que nunca há um ponto de sucesso. Não há, tipo, está a correr muito bem, porque a Ativa também nos distinguiu na categoria de sustentabilidade, ou está a correr muito bem. Sim, está a correr bem, mas isso, quer dizer, não é um ponto nunca é um ponto de chegada. Certo. Continuas, e à medida que as coisas vão avançando, tens desafios maiores, portanto. Mas acho que são instrumentos muito importantes e do ponto de vista de motivação são extremamente importantes para a equipa, porque é um reforço positivo e é quase uma confirmação de que ok, alguma coisa estamos a fazer bem, apesar de agora termos não sei quantos micro problemas para resolver. Alguma coisa está a correr bem. Não, está a correr muito bem e medir esse impacto, eu acho que é o grande... É o grande retorno, não é? Poder ver que de facto vale a pena trabalhar em projetos que não são os tradicionais e que não visam só o lucro, não é? Como falámos no início desta conversa, e impacto e poder acrescentar à vida das pessoas é claramente o caminho que todos temos que fazer e cada vez mais, portanto... Sim. Helena, muito obrigada por esta conversa, muito obrigada por teres partilhado connosco os bastidores da Vintage for a Cause. Eu acho que tens muito caminho pela frente. Veio aqui eu acho que infelizmente em Portugal é tudo muito difícil arrancar, não é? Eu acho que temos tido esta partilha aqui nos vários projetos. O arranque é muito difícil, mas é sempre com estas características de persistência, resiliência e a acreditar, que é sempre esse ADN que nos faz chegar mais longe, e tenho a certeza que com a tua essência ninguém te vai parar. Muitos parabéns. Obrigada. E muito obrigada. Obrigada. Obrigada.